Medo. Medo porque acaba não entendendo o que está escrito, e a escola bíblica foi feita para isso também, para dar a oportunidade de você perder esse medo e ler, tá bom? Então, bem-vindos aqui à escola bíblica, aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos ver os capítulos 9, 10 e 11. Tem trecho nesse capítulo, nesses capítulos eles são autoexplicativos. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo. Lembrando que o apóstolo Paulo ainda não tinha ido até essa cidade, ele não conhecia os irmãos daquela cidade, mas acredite, tá? Após 20 anos de conversão e de passar por várias situações, escrever lá, de vivenciar várias coisas, o apóstolo Paulo está escrevendo para eles, porque eles estavam com algumas dúvidas. Nós já falamos das dúvidas que eles tinham no início da circuncisão. O Paulo fala, olha, não, a fé lá em Abraão foi antes, a circuncisão veio depois, a circuncisão foi um ato de fé, foi uma aliança entre Deus e Abraão, que o mais importante, então, é discutido isso no livro de Atos, o mais importante é estar preocupado com a circuncisão, é você amar a Deus todas as coisas, fugir da idolatria, fugir da fornicação, é isso que o apóstolo Paulo fala, fugir lá de coisas consagradas a ídolos. Bom, aqui na carta de Romanos, nesses capítulos fantásticos, eu quero que você entenda que nós não existíamos ainda quando essa carta foi escrita, que o Brasil não existia. Foi lá no início do século, anos 50, 70, depois de Cristo. Então, nós ainda não existimos como nação. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para você e para mim. Olha, vai falar um pouquinho, porque o apóstolo Paulo era judeu. Ele fala assim no capítulo 9, olha que interessante. Digo a verdade em Cristo, ele fala. Eu digo a verdade. Quero agradecer o marketing por projetar aqui para nós, tá? Você vai estar acompanhando aqui, do meu lado direito aqui, tá bom? Então, semana passada eu fui um pouquinho para cá, escondeu minha cabeça aqui, aí eu voltei para cá, não é isso? Fica aqui na frente, aqui, Cícero. Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, dizendo, olha, digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então, assim, já é uma dica para você sempre viver na verdade, não mentir, tá bom, pessoal? É importante isso. E aí você vai entender que o nosso grande presidente vive dizendo, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que não tem nada a esconder, vive na verdade, a verdade será revelada, e a verdade te libertará dessas acusações, sempre assim. Ok. Aí ele fala assim, o Paulo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. O apóstolo Paulo fala isso. E ele vai explicar isso, ele tem uma tristeza e uma angústia no coração, ele vai tentar explicar isso para mim e para você. Então assim, olha, eu sei que às vezes você tem uma tristeza, uma angústia no seu coração, o apóstolo Paulo fala, eu também tenho. Olha, ele está lá, 23 anos depois da conversão dele, falando isso. Então se você tem alguma angústia no coração, alguma tristeza, o apóstolo Paulo está compartilhando isso com você. Não é, calma, eu também tenho, o apóstolo Paulo fala, tá bom? E ele fala o seguinte, olha, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Por quê? O Paulo vai falar o seguinte, olha, o meu povo, o povo de Israel, eles não estão crendo que Cristo é o Messias que tinha que vir. O Paulo está escrevendo isso naquela época, hein? Olha, o meu povo, ele não quer acreditar em Cristo. Que ele não acha que Jesus era o Messias. Jesus é o Messias que nós estamos esperando para nos libertar, né, da escravidão, de Roma, nada disso. Eles queriam um rei realmente que viesse uma grande potência e, olha, dominasse o mundo nesse sentido. O povo de Israel queria isso. Aliás, muitos povos hoje querem isso, não é verdade? Quer dominar, quer ser poderoso, quer ter tudo, quer mandar em tudo. E essa é a tendência do ser humano longe de Deus. Quer ter tudo, quer mandar em tudo, quer dar opinião em tudo, quer comandar tudo. E aí, o apóstolo Paulo fala, olha, eu tenho porquê. Ele fala assim, eu até queria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por causa da minha raça, ele fala. Mas, ele vai dizer o seguinte, que esse povo merece todo respeito. Jesus fala, olhe pela paz em Israel. Ele fala isso. E aí o Paulo fala o seguinte, deles, por quê? O povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, as concessões da lei, a adoração no templo e as promessas. Então Paulo fala, seria interessante se você lesse o Antigo Testamento para você entender melhor o que eu estou falando. E ele vai citar algumas coisas do Antigo Testamento para nós aqui. Ele fala assim, deles são os patriarcas. Lá em Gênesis, Abraão, Isaac,
Jacó, os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Olha essa afirmação do Paulo. Paulo está abrindo o coração dele e fala assim, ei, é de lá de Gênesis, sabe? Adão, vem embora, pega a linhagem de Adão, vai surgir os patriarcas, e Cristo vem de lá. Se você pegar o primeiro capítulo de Mateus, vem lá a genealogia de Cristo, vem lá desde Adão, vem embora. Está ali, Mateus capítulo 1. Aí ele fala o seguinte, não tem jeito. Olha o que o Paulo solta. Deles e quem? Do povo de Israel. São os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Aí ele completa. Olha que lindo o Paulo fala. De Cristo. Que Cristo? Que é Deus. Acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Então Cristo é Deus. Está acima de todos. Quando Cristo, lá no finalzinho do capítulo de Mateus, ele fala, ei, ele está subindo aos céus, não dá para imaginar aquela cena, todo mundo lá embaixo, ele solta, ele fala assim, ei, todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder foi dado para Cristo no céu e na terra. Ele fala, diante disto, vão por todos os lugares, por todos os mundos, sabe, por todas as terras, prega o evangelho. Anuncie, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala, olha, ensinando as pessoas a guardar tudo o que eu tenho ordenado para vocês. Faça isso. É o que ele pede, subindo para a glória. E ele fala, certamente estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. É esse Cristo que está acima de todos. Então o que o Paulo está dizendo é o seguinte, olha, bem que eu fico com dorzinha no coração, mas eu tenho que respeitar o meu povo, porque Jesus tem a linhagem judaica. E ele fala assim, ó, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Por quê? Porque o povo de Deus não quis acreditar que Cristo se fez homem. Deus se fez homem em Cristo e habitou entre nós, o Emmanuel. Não é que falhou. É que eles tinham a primazia. O povo de Israel era a menina dos olhos de Deus. Mas Deus foi, lendo a história, Israel foi dando mais valor ao humano, ao poder, e o diabo aproveitou essa deixa, e o povo foi se separando de Deus. Nós lemos isso no Antigo Testamento. Não é que falhou, pois em todos os descendentes de Israel, por exemplo, assim, por que falhou? Porque nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ele vai explicar. Nem todos os filhos de evangélicos são evangélicos. Nem todos os filhos de católicos são católicos. Eu falo assim, você não pode julgar uma nação por alguns que está falando. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Abraão teve vários filhos. Abraão casou de novo, teve vários filhos. Quando pergunto assim, quais foram as esposas de Abraão, vamos falar Sara. Mas depois que a Sara morre, Abraão casou de novo e teve mais filhos. Acha na Bíblia aí. Entendeu? E todos filhos da promessa. Mas ele vai explicar o seguinte, de todos os filhos que Abraão teve, de todos, teve um que serviu de linhagem. Por meio de, nem todos que passaram, ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Então, assim, é isso que ele fala. Abraão teve vários filhos, mas foi o Isaac foi o filho da promessa. E aí, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. Quando, até que em Gênesis 15, quando os anjos vão lá para destruir Sodoma e Gomorra, eles visitam lá Abraão, já com 100 aninhos, a Sara também lá, batendo os 80 quase. E Abraão fala, os anjos falam, fala para Sara, que no tempo devido virei novamente a Sara, e Sara terá um filho. Nós já vimos essa parte aí, lá em Gênesis. Foi a promessa ali. Então, antes de nascer, ele já tinha sido, você será a descendência, você será o filho da aliança. Então, assim, o que o Paulo está tentando dizer
nós cantamos hoje aqui, inclusive assim, não adianta você falar que é filho de Deus. Não adianta você falar que é. Você precisa demonstrar. E você não vai perder suas características humanas. O apóstolo Paulo falou isso. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu não faço. Esse corpo não deixa. Às vezes eu quero fazer, não faço o que eu quero fazer. Quer dizer, é terrível. Imagine você com um vizinho chato, enchendo um saco às vezes. Você fala, poxa, esse vizinho... Quer dizer, às vezes você quer resolver lá. Seu corpo quer ir lá resolver, quer brigar. Aí você fala, pô, mas eu nasci de novo. Eu tenho que orar por ele. Caramba. Jesus fala isso. Então é uma luta. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero fazer, eu faço. Então são coisas assim, que Deus vai colocando você em situações para você, ó, tá vendo aí? Para você entender melhor o que o Paulo está falando, é isso aí. Às vezes você não quer brigar com aquela menina chata lá que mente, que vai lá, que fala mal de você. Você fala, caramba, você fica difamando. Mas sabe o que Deus fala? Você tem que orar por ele. Aí o Paulo fala, às vezes o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Quer dizer, mas assim, então você precisa me entender. Por quê? Porque os filhos de Deus nascem de novo em Cristo Jesus. E é difícil entender isso. E o Paulo fala, pois assim que a promessa foi feita, no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Ok. E esse não é o único caso. O Paulo está passeando na Bíblia, tá? Em Gênesis. Ele fala assim, também os filhos de Rebeca. Abraão, Isaac, aí depois veio Jacó, que foram os filhos de Isaac, quando ele casou com a Rebeca. A Rebeca ficou grávida de gêmeos. E na gravidez dela, Deus fala, olha, falou assim, todavia, estava grávida, tá vendo? Lá no início ele fala, todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Por seguinte, e não foi por obras, porque Deus já tinha escolhido no ventre. Aí assim, não por obras, mas por aquele que clama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Eu quero dizer o seguinte para você, que quando a Rebeca estava grávida dos 2 filhos, havia uma briga aqui dentro, mas assim, arrumando espaço, né? Mas a Bíblia diz o seguinte, que Deus falou para ela já, que o mais velho, que é o que saísse primeiro, que o mais velho servia o mais novo. E é incrível que a Bíblia diz o seguinte, que quando eles estão crescendo, a Rebeca quis dar uma ajudinha, aí está em Gênesis, né? Aí enganaram o pai, um monte de coisa. Então você tem que conhecer a história. Não precisaria de você, às vezes nós atrapalhamos, moral da história, às vezes nós atrapalhamos Deus. Às vezes Deus te dá uma promessa, coloca agora no seu coração, e Deus, calma, dá um tempo até cumprir a promessa, calma, tem que passar por um caminho para te fortalecer, para você amadurecer. E aí você vai colocar a coisa na cabeça, você quer e você quer ajudar Deus, você atrapalha Deus. Aí Deus tem que consertar tudo aí, essa história aí, porque a gente conta de novo essa história de Isaac aí com Esaú. Então Esaú era o mais velho, saiu primeiro, mas o irmão dele, o Jacó, é que recebeu lá no final a bênção do pai. Enfim, olha só. Pois ele diz a Moisés, aí vai pegar vai pegando na Bíblia. Pois ele diz a Moisés o seguinte, terei misericórdia de quem eu quiser. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse é Deus falando. E você não tem nada a ver com isso. Por quê? Por quê? Porque ele é Deus. Está escrito aí. Deus fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Acabou, não vou discutir. É Deus. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E graças a Deus, você não tem esse poder de querer escolher as pessoas que vão para o céu, né? Senão muitas pessoas estão ao seu redor, não, você não.
Você não, porque eu sei de uns podres seu aí, olha, eu também sei de uns podres seu aqui. Aí as pessoas vão falar. As pessoas vão falar, Jesus não. Deus fala, ó, você pode vir, por quê? Ó? Porque o seu sangue, os seus pecados foram perdoados. Em nome do meu filho Jesus. Eu ouvi a sua oração. Deus é isso. Você nunca vai conseguir entender Deus, meu amado. Você tem que só obedecer. Deus escolhe quem Ele quiser, coloca onde quiser, a hora que quiser, capacita. É que às vezes a gente não entende isso. Aí ele fala assim, versículo 17, pois a Escritura diz ao faraó, olha só, Deus usou o faraó. E aí vem os teólogos, aí tem a vontade, né, de Deus que ninguém pode interferir e tal. Deus usa as características humanas para se engrandecer. Olha só, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantarei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Tudo bem que aí, naquele caso do faraó, aquela briga quando Moisés foi lá retirar o povo do deserto lá, do Egito, quer dizer. E aí, põe para cá, põe para lá, e Deus manifesta o poder dele, através de 10 pragas, mostrando que ele é o Todo-Poderoso. Fora aquela jogada com a cobra, que seriam 11, né, vamos dizer assim. Mas assim, Deus manda então 10, ele usa 10 maneiras sobrenaturais para retirar o povo lá do Egito. E aí eu vou falar para você que Deus vai usar quantas maneiras Ele quiser para retirar você da escravidão que está aí te consumindo. Para você vir para o dele, para Jerusalém, andar lá na presença dele, andar com o Espírito Santo dele, adorando a Deus. E eu gostaria muito que essa frase fosse colocada dentro do contexto para mim. Apesar que está no faraó, imagine Deus falando assim para você, olha, eu o levantarei exatamente, olha só, com esse propósito, mostrar em você, olha só, o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Seria legal você ouvir isso de Deus. Mas quem ouviu foi o faraó, que endureceu o coração, quando viu o povo indo embora, falou, agora quem que vai? Cadê meus escravos? Morreu meu filho, morreu isso. Quer dizer, traz de volta. Quer dizer assim, Deus usou o coração do faraó, Deus endureceu o coração dele, quer dizer, Deus fez com que ele voltasse, colocasse o pezinho no chão, visse as riquezas da glória dele, para buscar de novo os escravos. Aí nós vimos o poder de Deus abrindo o Mar Vermelho. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Olha que coisa. Às vezes eu fico pensando, sabe aqueles momentos que você fica um pouco assim, triste ali? Deus está trabalhando com você, meu amado. Deus está trabalhando com você. Mas Deus endureceu o coração do faraó. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Paulo fala. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Como assim, Cícero? Aí o Paulo vai dar um exemplo. Você não entendeu, né? Pensa no vaso, o cara fazendo o vaso. Ele fala, o oleiro tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso. Desonroso, quer dizer, ele está fazendo uma pergunta. O oleiro, ele pode pegar o barro e fazer um vaso bonito e outro feinho? Pode, não pode? Pode. Ele é o dono do barro. Nós não temos que questionar, tudo tem um propósito. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Então, Deus falou o seguinte, no mundo, né, foram as histórias bíblicas vão comentando, e ao nosso redor também, sabe que enquanto as pessoas não se colocarem, não entenderem que elas são barros, que foram feitas do barro, e que o oleiro, Deus, está muito assim, com os braços abertos, para que o vaso entenda
que o oleiro pode moldá-lo, pode retirar algumas coisas. Se quiser, ele pode derreter o vaso de novo e fazer outro. Deus pode transformar a sua vida a qualquer momento, seus pensamentos. Não tem que ser tudo como você pensa, tudo como foi. Mas Deus respeita cada um, certo? O que você não pode achar que tudo tem que ser feito como você quer. Aí já é demais. Aí é uma linhagem de robô. Programa todo mundo senta, levanta a hora que você quiser. Por quê? Porque você acha que tem que ser tudo igual a você. Imagine. Não, Deus fala, não, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. E em relação a Deus, eu cuido de cada um, eu trabalho com cada um individualmente. E fala assim, ó, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus, primeiramente, o Paulo está falando que ele escolheu o povo judeu, vem de lá a linhagem de Jesus, está lá na Bíblia. Porém, no momento da história, Deus já foi mandando os profetas avisando o seguinte, olha, vocês não estão entendendo, né? Que eu quero que vocês sejam um povo exemplo, mas não, também um exemplo bonitinho, cheirosinho, mas muito mais preocupado com as suas atitudes, ações, pensamentos, e que é difícil. É necessário que você tenha o Espírito Santo de Deus dentro de você, o mesmo Espírito que estava em Jesus, para você tentar entender melhor isto. E é por isso que nós vamos estudar depois aqui outras cartas que falam sobre dons, para você entender fruto do Espírito. Nós precisamos entender, se apropriar disto. A gente está sentado, lamentando, e Deus fala, dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. A gente não entende isso. Nós precisamos entender. E nós vamos entender. Em nome de Jesus. Está na Bíblia. Vamos estudar. E o Paulo fala isso. Que Deus escolheu a nós como vasos também. Como os vasos de honra. Deus quer que ser glorificado através da sua vida. E aí os judeus, eu lamento, eu respeito os judeus, o Paulo fala, eu também sou judeu, mas o meu povo, eu tenho vergonha, às vezes ele fala, tem uma dor no coração, ele começou falando ali, uma angústia no coração. Mas, quer saber? Ele fala assim, o Paulo, olha, como ele diz em Oséias, não é o profeta Oséias, tá? Chamarei meu povo a quem não é meu povo. E chamarei minha amada a quem não é minha amada. Quer dizer, Deus está falando o seguinte, olha, o meu povo é o Israel, eu escolhi lá em Gênesis o povo de Israel, em Abraão, sai daí Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Nem tinha filho, cara. E aí Israel está lá, Israel, que era o nome de Jacó quando ele se converte lá, voltando em Gênesis 32. E aí Deus vem, opera maravilhas, faz aquele povo, pega como exemplo, aí vem os reis. Aí quer saber, Deus, aí o profeta vem, quer saber? Olha, eu vou chamar de meu povo quem não é do meu povo, quem não é de Israel, ele fala. Eu vou chamar de minha amada, a minha amada igreja, aquela que faz o que eu gostaria, que realmente está no meu coração. Eu não vou chamar a minha igreja, a igreja que as pessoas pensam que são. A minha amada vai ser aquele que faz a minha vontade. Tá aí. E aconteceu que no mesmo lugar em que ele declarou, vocês não são meu povo, eles são chamados filhos do Deus vivo. Então, assim, lá em Jerusalém, por exemplo, lá em Jerusalém, tem o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus para ser exemplo. Não aceitou Cristo como exemplo de vida, nesse sentido. Um profetinha qualquer. Aí Deus, então tá legal. Então, quem querer que Cristo é meu filho, será considerado meu filho e meu povo. E ele começa essa luta lá. E o Paulo está escrevendo isso para os romanos, que lá tinha judeu, não judeu, tudo lá junto. Aí outra coisa, Paulo está passeando na Bíblia, hein? Aí ele fala assim, Isaías exclamou com relação a Israel, embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitiva. Amados, o remanescente é o sobrevivente. Aquele que resiste, aos ataques da força do mal. Vou fazer um livro, o remanescente, resistiu ao ataque da força do mal.
Deus sempre enviou lá um remanescente. Sempre. Deus nunca deixou de falar com o teu povo. Nunca, com o povo dele. Sempre tinha um profeta lá. Leia a Bíblia. Sempre teve um profeta mandando uma mensagem de alerta, de edificação. O povo que não quis ver. Então, Deus sempre, apenas o remanescente. Sempre, o que significa isso? Aquele que resistir contra o mal. É nesse que Cristo vai ser glorificado. É nesse aí. É o que Deus está falando aí, através de Romanos. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se Deus não tivesse deixado, Isaías está falando, se Deus não tivesse deixado no Antigo Testamento, sempre alguém para lembrar que Deus existe, que Deus é, que Deus quer, que Deus pode, o povo já estava pior que Sodoma e Gomorra. Imagine hoje. Se Jesus não é referência para mim e para você, acredite. Tira Jesus da sua vida e a sua vida vai virar uma fornicação, uma prostituição. A sua mente vai ser um ninho do mal. Isaías fala isso aí, ó. Pior que Sodoma e Gomorra. Está escrito isso em Romanos. E o Isaías já falou isso lá, 700 anos antes do Paulo. Por isso que Deus sempre enviou um profeta, sempre. Meu amado, Deus nunca vai deixar de enviar alguém para te socorrer, para falar com você. E às vezes você pode não acreditar, é que você não acredita em você, mas Deus quer usar você para falar dele para outra pessoa. Você fala, eu sou sempre coitadinho, eu sou o menor, eu não sei falar, eu só sou isso, eu não tenho isso. Você tem Cristo. Se você não tem a história de Cristo dentro de você até hoje, o que aconteceu com o seu tempo, que você não lê a Bíblia, que você não conhece a vida de Jesus? É só falar da vida de Jesus para alguém. Meu Deus do céu! Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e ler. Pega aí, nós estamos lendo aqui com você. Mas eu estou falando o seguinte, pega os evangelhos, leia. O problema é que você lê assim, mas será que é verdade? Será que é verdade? É a verdade, sim. Você fala isso porque você está na igreja há 25 anos. Não, meu amado, eu falo isso porque Deus fala comigo. Tudo que eu tenho é o que Deus me deu. Você não conhece a minha história. Se soubesse o testemunho da minha vida, onde eu vim. Você não conhece a história de ninguém que está ao seu lado, você acha, você vive de fofoca. É impressionante. Você pensa que conhece. A impressão que eu tenho é que as pessoas olham para você. Peraí, o que você tem? Deixa eu ver. Quais os bens que você tem, o carro que você tem. Eu sou melhor que você. Quando, na verdade, Deus quer que você anuncie o evangelho. Só isso. Só. Deixa que é da vida do outro, Deus cuida. Mas, acho que não, né? Que diremos, então? Os gentios que não buscavam justiça, obtiveram uma justiça que vem da fé. Quer dizer, os gentios é o povo que não é judeu. Quer dizer, quem não é o judeu, então é agora. Pela fé, eu alcancei justiça. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Acabou. Eu morro em paz hoje. Eu morro em paz. Com vide, sem vide, sei com o que quiser. Mas tudo bem. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Se tem essa porcaria de vírus, vamos se cuidar. Vamos se proteger. O importante é isso. Também no seu velório, não vai ter nem velório, porque a Covid. Estou preocupado depois da morte, eu estou com Cristo. Pode pôr fogo no meu corpo. Eu vou receber de novo glorificado? O que eu estou falando? A gente não lê a Bíblia, a gente fica preso às coisas, a fantasmas. É impressionante. E nós, falando sério, nós temos que anunciar Cristo, só isto. Aí, olha só. Mas Israel, Paulo, exemplos bíblicos, hein? Mas Israel, que buscava uma lei,
que trouxesse justiça, não alcançou. Israel, que queria uma lei, que saiu do deserto, vamos fazer uma lei bonitinha. Quem cumprir a lei, legal. Quem não cumprir, a gente apedreja, mata, joga buraco, enforca, crucifica. Que é a lei, é a lei. O que ele fez? Está na lei? Não, então corta o braço. É olho por olho, dente por dente. É assim. Nós somos assim, olho por olho, dente por dente. Sem Cristo. Fala, você não quer às vezes brigar com os caras aí? É. Aí o Paulo fala, ei, calma. Cristo está em você, lembra? É a mesma situação que você estava sem Cristo. Agora, ora pelo infeliz, tá? O Israel queria uma lei. Ó, se não tá a lei, se cumpriu a lei, morre. Aí ele não alcançou. Por quê? Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quer dizer, a palavra, a lei deles, que era a referência, se tornou a pedra de tropeço deles. A lei que eles escreveram, bom, segundo lá, ficamos 2 anos e meio no Sinai, Deus escreveu isso aqui, legal? Vamos colocar mais algumas coisinhas do lado, que é tradição nossa. E aí é o seguinte, quem chegar aqui, ó, o que está escrito? Ó, se a sua mão direita roubou, corta, a outra corta, mata, crucifica. Pegou o adultério, mata os 2. O adúltero e a adúltera. Aí os caras, mas o adúltero é meu colega. E agora? E aí começou. Prova disso é lá em João, quando ele joga a mulher nos pés de Jesus. A lei de Moisés fala para a gente apedrejar o Senhor. Aí como Jesus olha para ele e fala assim, cadê o cara? Se ela foi pega em adultério, cadê o cara? Tem que trazer os 2. Então, nesse sentido, a lei, quer dizer, a lei, como o Paulo falou, a lei é referência para quem não vive em Cristo. Quem vive em Cristo não fica preocupado com o que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração dele e quando ele fizer alguma coisa errada ou pensar alguma coisa errada, pode acreditar, o coraçãozinho dá uma dorzinha. Ei, eu estou aqui, hein? Outro dia, Zé, deixa eu contar uma coisa. Estava assistindo um filme em casa lá do Brad Pitt. Né? Aí, a Janaína, olha o Brad Pitt, que lindo. Eu falei, Jana, eu estou aqui, hein? Às vezes eu escutei isso nos filmes, né? Eu estou aqui, hein? Aí, quer dizer, quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo fala, ei, eu estou aqui, hein? Eu estou aqui. Esqueceu? Você está falando mal de alguém? Eu estou aqui. Você está mentindo? Eu estou aqui. Nós temos que buscar, meu amado, justiça pela fé. Não é pelas mãos, é pela fé. Como está escrito. Eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia, jamais será. Você tem a lei e tem Cristo. Quem você vai seguir? Aí o Paulo explicou, você vai seguir Cristo, mas você vai anular a lei? Não, por quê? Porque Cristo é a lei vivificada. E ao seguir Cristo, você não fica preocupado em fazer nada ao contrário da lei, porque você não fará. Porque você nasceu de novo. Uma nova criatura você é. Você não acredita. Olha, estou a mesma cara, todo dia. Não, a plástica ajuda menos. Faz plástica. Esse foi o capítulo 9. Aí o Paulo continua assim, irmãos, olha que lindo. Irmãos, eu desejo do meu coração que a minha oração a Deus pelos israelitas eu vou colocar aqui do lado, aqui, ó, vizinho, inimigo, aqueles caras que falam mal, é essa a diferença. Jesus fala, ore pelos seus inimigos, né? Ame seus inimigos. Está aí. Às vezes eu não entendo que acontece algumas coisas comigo durante a semana. Você não está lendo Romanos? Você tem que entender.
É terrível, você tem que ver. Eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha lá. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Aquele que matava os cristãos, que zelava pela lei. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que... A lei é Cristo. Uma vez Cristo subiu no monte para orar com os discípulos, né? E aí, como uma mágica ali, uma transfiguração, aparece Elias e Moisés transfigurados, aqueles corpos brilhando, e ali, e os discípulos, olha, aí vê Cristo, sabe aquele momento, aquela escuridão, ali, é o encontro da lei e os profetas em Cristo, ali conversando com ele, dando uma força. E nós queremos assim, vamos ver no céu, a gente sai daqui, desce um monte, está tudo aí os probleminhas para você resolver depois. Está lá, continua, por quê? Vai trazer crescimento para você. Porque o fim da lei é Cristo, meu amado, para a justificação de todo aquele que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ó, é o seguinte, a lei fala o seguinte, ó, quem faz, paga. Quem não faz, também paga. É a lei. Mas a lei não consegue descrever o amor de Cristo. Sabe uma briga louca? Eu tinha vontade de ir para a teológica, falando sério, eu fiz um curso de teologia, EAD, 6 meses. Porque o conhecimento a gente busca. Mas eu não fiz a teológica batista, não fiz a metodista, não fiz a presbiteriana. Porque como que eles vão explicar o amor de Deus? A teoria está aqui, eu conheço, está tudo, você lê. Como é que ele vai explicar o amor de Deus? A lei não explica. Não explica, Zé, não explica. Mas talvez eu faça um dia. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Como é que explica isso? Que Cristo morreu, ficou 3 dias e ressuscita. Mas lá Jonas, aí Deus já deu uma pista lá no Antigo Testamento. Jonas ia para salvar uma nação incrédula, o povo de Nínive. Deus falou, desce lá, vai para Nínive. Eu vou. Aí ficou para o outro lado. Aí conhece a história de Jonas. Estava ali. Aí, eu quero morrer. Eu quero salvar aquele povo. Eu quero morrer, eu morro, mas não salvo aquele povo. Mais ou menos assim, às vezes. Né? Aí foi lá, o peixe engoliu, ficou 3 dias. Vomita o cara. Vai agora? Vou. Mais ou menos assim. Nasceu de novo, hein? Entendeu? Nasceu de novo. Aí ele vai. Mas depois que ele cumpre a obra, ele senta lá e começa a questionar Deus. Por causa de uma abóbora que morreu. Mais ou menos assim. Nós somos assim. Nós vivemos uma bênção, daqui a 2, 3 semanas a gente esquece da bênção que Deus nos deu. A gente acha que foi esquecido por Deus. Nós somos assim. Mas o que diz a lei? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Tem que estar na sua boca e no seu coração. Se você... Olha que lindo. Guarde esse versículo aqui, olha. Viu? Guarde isso aqui. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é o irmão que vai te salvar, não é a sua mãe, seu pai, seu amigo. A Bíblia diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, Deus, Filho de Deus, Deus em nós, Emmanuel, e crer no seu coração, mas só quem sabe isso é Deus, hein, seu coração. Você não conhece meu coração?
e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Está escrito em todas as Bíblias isso. Romanos 10, 9. Está escrito em todas as Bíblias. Não interessa se é católica, se é evangélica, tudo. Na verdade é isso aí. Então, um povo só. Então, creia, meu amado, no seu coração. Pois, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos o que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Como que vai invocar se você não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Sim, não. Conhece Jesus? Conheço não. E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo está perguntando. Para você se questionar. Mas enviado para onde? Onde você for. Onde você estiver. Você está sendo enviado ali. Onde você estiver. Não, eu quero ser missionário lá. Amém. Mas dá para você começar aqui do lado da sua casa, na escola? Dá para começar ali, a missão ali? Dá para começar a missão na sua igreja, onde Deus te colocou? Dá para começar a missão no seu bairro, com seus vizinhos? Dá? Não, eu vou missionar aquele lá. Eu vou agora missões mundiais, quero ir para lá. Tá, mas dá para começar aqui? Paulo está falando. Mas vai também. Se sentir no coração, vai. De repente você é mais útil lá, que ninguém conhece seu passado, você fica com vergonha, né? Porque às vezes você que cometeu vários erros, né? A pessoa só sabe que você mentia, que você roubava, que você se prostituía, né? Aí você se converte. Nossa, você... Quer dizer, Deus purificou a sua vida, perdoou seus pecados, colocou um novo coração em você, um desejo enorme de adorá-lo, de buscar. Aí vem o filho de Satanás. Mas lembra que você fazia isso? Lembra que você fazia aquilo outro? Lembra que você fazia aquilo? O diabo usa as pessoas, porque as pessoas não acreditam que Deus pode mudar a sua vida. Como são belos os pés do que anuncia as boas novas. Aí. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que leva paz na sua casa, que vai lá, né, com paz, não vai levar fofoca de ninguém. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías disse isso: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Isaías falou. Lá em 6, Isaías 6, quando Deus fala a Isaías, depois que teve aquela visão que vocês conhecem lá do trono, a quem enviarei? Envia-me a mim, eu vou. Mas eu vou te mandar para um povo de coração duro. Você vai falar, o povo vai entender, tudo bem? Tudo bem, mas eu quero ir. Eu quero ser usado por ti. Aí nós conhecemos a história. Consequentemente, a fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, meu amado. Nós precisamos, em qualquer momento. Não existe culto sem anunciar Jesus, entendeu? A mensagem vem. Porque todas as mensagens que você pegar com base no Antigo Testamento, elas têm um propósito. Olha, Jesus pode fazer o mesmo na tua vida. Nesse sentido, tá bom? Só para vocês entenderem. Porque é a Trindade agindo. Aí, mas eu pergunto, eles não ouviram? Estou perguntando dos judeus, que eles não creram, porque eles não ouviram? Claro que ouviram. Claro que sim, o Paulo fala. É uma retórica. Paulo pergunta e já dá a resposta. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Naquela época do Paulo lá. Todo mundo ouviu falar ali. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Por que o Paulo está questionando o povo dele, naquele momento da história? Por que, novamente, será que Israel não entendeu? E o Paulo vai falar. Em primeiro lugar, Moisés disse,
Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. É como se Deus... Quer ver, então? Estou falando para aquela pessoa 10, 15 vezes. Ela não quer a bênção, então eu vou dar para o vizinho. Está aqui, ó. Aí, mas como o Senhor é o nosso Deus, o Senhor abençoa o outro. Mas eu estou te dando a bênção, faz tempo que você não quer. Você quer da sua maneira, do seu jeito. Está ali. Isaías diz ousadamente, o apóstolo Paulo está falando, por isso que é bom ler o Antigo Testamento. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Às vezes acontece isso com a igreja. Você está aqui, você acha que Deus tem obrigação, blá, blá, blá. Meu amado, Deus é Deus de todos. E Ele vai atender todos os que o invocarem de coração. Está ali. Não é o título batista, o título metodista, o título assembleano, o título nada. Católico, nada. Não é o título. Não adianta você colocar um emblema da igreja que você trabalha. O problema é o que está lá atrás do emblema, é o coração. Como é que está o seu coração? Como é que você faz aquilo? É por Cristo mesmo? E só quem vai entender isso é Cristo. E não adianta você querer convencer a outra pessoa. Nas suas palavras, na sua atitude, vai ficar claro que você faz aquilo pelo amor, sabe? Com temperança. As pessoas vão ver Deus trabalhando em você. Não você usando Deus para trabalhar por você nesse sentido. Meu amado, o Isaías falava, ele levava a mensagem, e às vezes o povo de Israel ali mesmo não ouvia. Aí os povos estavam passando por as cidades, ouviam, entendiam. Iam buscar a Deus lá. Aí, no capítulo 11, não vai dar para a gente estudar hoje capítulo 11, o Paulo vai falar exatamente isso. Que às vezes você pensa que é só você, né, que busca Deus, que você é o supra-sumo. Vou usar o exemplo do Elias, quando colocou fogo lá no altar, os profetas de Baal. Aí veio a Jezabel, saiu correndo para a caverna, ficou lá, com medo. Aí Deus aparece ele, pode sair. Não, ele quer me matar. E só eu não me curvei. Falei, Elias, baixa a bola aí, vai. Tem mais de 3, 7 mil profetas que eu sei que não se curvou também, não se empolga não. Então é nesse sentido. Então, na próxima semana, depois de estudar 2 capítulos hoje, 9 e 10, quero convidar você a estar conosco na próxima semana, estudando aí os livros de Romanos, meu irmão, a carta que o apóstolo Paulo escreve para Romanos, para você entender que ali dá para ler, é possível ler e entender que Deus é Deus, que Ele ama todos da mesma maneira. O problema é como você recebe esse amor e como esse amor transforma a sua vida. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Continue com Deus. Mais tarde, daqui a 30 minutos, começa o culto da noite. E Deus vai continuar falando com você através de uma outra mensagem, tá bom? Continue com Deus. Obrigado. Até a próxima semana.